O Monte McKinley é a montanha mais alta da América do Norte. Fica no Círculo Polar Ártico. É uma das escaladas mais difíceis do mundo. A equipe está focada na montanha de 6.000 metros. Estão escalando há 2 semanas e meia, drenando suas energias. E podem alcançar o topo em um dia. Steve Ball escala há 18 anos e conquistou alguns dos picos mais altos do mundo. Para mim, o ambiente da montanha é um lugar muito especial e bonito. Particularmente, o Monte McKinley é uma das áreas mais remotas do mundo. Foi uma das minhas ambições por muito tempo. Anthony Hollinshead é melhor amigo de Steve e seu parceiro de escalada há anos. Escalar é mais sobre ter confiança no seu parceiro de escalada. É fundamental saber o que o outro está fazendo. Nigel Vardy completa o trio. Esta é sua primeira expedição com eles. Tem muita experiência, mas nunca tentou uma montanha tão traiçoeira como o Monte McKinley. Às vezes ter confiança é um tanto difícil e tenho que dizer, Nigel, você consegue. Na verdade, era Steve quem tinha o sonho de escalar o McKinley. E, de verdade, talvez eu só tenha seguido ele. Seria a primeira grande expedição de Nigel. Então, acho que ele estava um pouco inseguro do que estava diante dele. Com o Nigel entrando, é óbvio que é. Acho que muda um pouco a dinâmica da equipe. Steve e eu estávamos acostumados a tomar decisões. Prontos, pessoal? Existe uma pressão enorme para trabalharmos bem juntos. Porque a gente dependia um do outro. Totalmente dependente. Não tinha mais ninguém lá. Vamos lá. Há várias rotas até o Monte McKinley, e uma das mais populares é a West Butters. Mas Steve, Anthony e Nigel decidiram encarar a rota West Rib, que é muito mais desafiadora. Após 17 dias de escalada intensa, eles chegam ao último acampamento a 5.000 metros e pretendem alcançar o topo amanhã. Na noite antes da subida ao topo, estávamos na tenda bem animados, preparados para a manhã seguinte. Agora, senhoras e senhores, carne ou peixe desidratado ou a bela opção vegetariana cheia de energia? Ele é um verdadeiro comédia, o Anthony. Cheio de vida e sempre com um sorriso. Ei, que cor bonita você pegou hoje. Amanhã você vai ter que usar sunga. Não passou protetor hoje? Steve é bem o oposto. O Steve tem um caráter muito sério. Para você devia ser religião. Sabe o que o sol pode fazer com você aqui em cima? Então, subir e descer rápido, certo? Vamos tirar tudo que não serve e arrumar nosso kit. Como combinamos. Cheios de frufrus. As condições podem ser extremamente hostis nesta altitude. A equipe precisa ter certeza do clima antes de decidir subir para o topo desafiador. Senhor Jensen, o clima parece ótimo para as próximas 24 horas. Certo, base, boa noite. Satisfeito? Vamos ter um sono de beleza, hein? Ao infinito e além. Dia 18. Poxa, caras. Vocês deviam ter feito isso antes. É uma corrida até o topo. Finque a bandeira, tire fotos e desça de novo. Para chegar ao topo e voltar antes de anoitecer,
tem que levar pouca bagagem. Eles deixam a barraca e a maior parte do equipamento para trás. A subida para o topo é cerca de 1.200 metros daqui, talvez mais, e é muito para esta altitude. Então tem que levar pouca bagagem e descer antes que escureça. Agora eles enfrentam uma das partes mais difíceis da escalada. Steve estava assim, vamos com isso. E lá foi ele. Nos estágios iniciais, não estava indo nada mal. Mas, conforme o dia avança, penso que estamos indo bem devagar. E precisamos continuar um pouco mais rápido. Demoramos tanto para passar aquele trecho, o tempo estava passando rápido. Após horas de escalada árdua, a equipe já está atrasada no cronograma. Agora eles chegaram a uma área conhecida como campo de futebol, um planalto plano logo abaixo do topo. Mas o clima está mudando. Enquanto caminhávamos pelo topo do campo de futebol, o vento começou a aumentar bruscamente. As temperaturas caíram a cerca de menos 50 graus centígrados, com o vento uivando pelo topo a cerca de 113 km por hora. Eu não sei o quanto isso te derruba mais. É frio, pode acreditar. Cada passo é exaustivo. Você está quase engatinhando para proteger o rosto do vento. Pode ser como levar pedradas de granizo, ervilhas congeladas, se sua pele estiver exposta. O clima no Monte McKinley é um dos mais imprevisíveis do mundo e pode causar congelamento fatal em segundos. Nós já estávamos escalando há 17 dias, o que significa que já não havia muita gordura sobrando, que é o que se precisa numa situação assim. Essas condições são muito difíceis para todos, mas para um, está se tornando demais. Não me dei conta do quanto Steve estava congelando. Steve estava congelando de frio. Eu estava quase apagando. Estava tremendo. Meus dentes estavam batendo, meu pensamento mais lento, eu estava ficando letárgico. Steve, quem lidera a equipe, está começando a sentir os efeitos da hipotermia. Ele está literalmente congelando até a morte. Eles estão a mais de 5.800 metros e a temperatura está despencando. Em tais altitudes, o impacto de uma tempestade inesperada como esta é devastador. Steve está sofrendo muito. Anthony e Nigel sabem que precisam tirá-lo do frio congelante. Precisamos procurar abrigo! Ir para um lugar seguro! Achar qualquer lugar para se esconder lá em cima é muito difícil. Você está mesmo por sua conta. Ei, olha ali! Pela graça de Deus, encontramos uma fenda na base da montanha. Pegamos nossas piquetas e abrimos a face inteira da rocha, o que foi muito trabalhoso. Consigo sentir que estou cedendo e tremendo. A hipotermia vai chegar logo se eu não me proteger desse vento. Minha nossa. Que isso? Que frio. Muito frio. Nossa. Era o vento nos matando. E quando entramos, não vou dizer que estava quente, mas estava mais quente. Nossa. Deus, por favor. Que frio. Muito frio. Nossa. À medida que o frio se alastra, sua mente vai desacelerando, as reações ficam mais lentas, o pensamento vai tornando-se mais lento, e então você passa a depender dos outros para cuidar de si. Urgente. Preciso que me abrace. Preciso que me deixe quente. Steve me pede para abraçá-lo, manter ele aquecido mesmo.
Se você contar isso no clube de escalada, você está morto. Tudo bem. Tudo bem. Anthony estava conversando bastante com Steve. Acho que isso talvez venha do fato de que eles já eram grandes amigos. Eles se conheciam há muitos, muitos anos. E Anthony não ia apenas deixá-lo ir. Tô com sede! Sede! Você pode pegar gelo? Vamos ver o que temos aqui. A desidratação é um problema gravíssimo. A equipe se dá conta de que deveria ter trazido seu equipamento. Não parecia tão ruim. Devíamos ter levado um fogão para aquecer a comida e ter algo quente para beber e comer. Tá tudo bem, amigo. Tudo bem. Mantenha a calma. Estou aqui, ok? Temos que chamar ajuda pelo rádio. Peça a eles por ajuda. Nunca vamos conseguir descer com Steve sozinhos? Não assim. Não temos escolha. Ele ainda está tremendo e se mexendo. Isso é ótimo. Nigel e Anthony sabem que Steve gostaria de continuar, mas agora irão decidir se devem cancelar a escalada e enviar um pedido de ajuda. Era muito difícil decidir fazer o chamado de emergência, porque não sabíamos como o Steve ia reagir. Precisamos ligar agora antes que seja tarde demais. Tomara que tenha bateria o suficiente para isso. Tenta manter ele aquecido. Tá frio demais. Ele tá bem. Vou tentar pegar um sinal melhor lá fora. Acampamento base! Aqui é a Expedição Jensen! Você me ouve? Aqui é a Expedição Jensen solicitando assistência urgente. Câmbio! Há uma rachadura. E eu caio. Em poucos segundos de queda, a adrenalina faz minha mente correr como se fossem minutos. Não há como cravar a piqueta no gelo para frear, pois isso provavelmente arrancaria meu braço. Preciso parar. Steve caiu cerca de 335 metros. Nem acredito que ainda estou vivo. A queda deveria ter me matado. Steve feriu gravemente ambas as pernas. A direita está fraturada, mas a esquerda está despedaçada em 12 lugares. Ele está acima de 5.000 metros, nestas condições, e distante da rota que esperava conseguir ajuda. Mais de 185 metros acima dele, seus amigos esperam pelo resgate que pode nunca chegar. Ainda não podemos comer ou beber nada, e já se passaram quase 36 horas desde que partimos, sabe? É muito tempo sem comer nada. Há pouco que podemos fazer para nos mantermos aquecidos sem gastar nossas energias. Sem saber exatamente qual será o próximo passo. E nós estamos contando. Piadas de crianças, que são muito engraçadas. Como impedir que um cachorro sinta cheiro? Aperte o nariz dele. Escuta!
Escuta! Steve desceu e nos achou. Ficaremos bem. Você está escutando e pensando consigo mesmo. Fantástico. Talvez seja isso. Ajuda! Socorro! Posso ouvir os helicópteros. Dá para ouvir as hélices girando ao redor do monte. Socorro! Penso comigo mesmo. Uma equipe de resgate está subindo a montanha para nos salvar. E as hélices se afastam e desaparecem com a distância. A essa altitude, um resgate de helicóptero é praticamente impossível. Mesmo que ouçam algo, dificilmente será uma libertação. Steve, gravemente ferido, faz um esforço sobre-humano para rastejar até ser avistado por outros escaladores. Com ferimentos graves, ele pode não sobreviver. Mas Steve pensa que se falhar, todos morrerão na montanha. Eu preciso chegar à rota mais comum por onde as pessoas estão vindo. Minha esperança é subir novamente a geleira de onde eu caí. Ainda tenho o crampon na minha perna direita e estou usando essa perna para me firmar. Sinto o osso raspando enquanto eu vou seguindo. Eu chego tão longe. E meu crampon escorrega. E escorrego para baixo de novo. Na descida, bato a perna esquerda. A dor agora é insuportável. Preciso checar minhas pernas e ver em que estado estão. Eu arregaço as calças. O osso da minha perna esquerda está exposto. Me preocupo muito agora que posso sangrar até morrer. Tento pressionar a ferida para conter o fluxo. Vou pressionando o osso e puxando, e fibras de carne aparecem através da pele. Quirguistão. É um país montanhoso e remoto na Ásia Central. Antigamente foi parte da União Soviética. É aqui que 3 caçadores vieram para uma viagem inesquecível, em busca da rara ovelha Marco Polo. O Marco Polo é provavelmente o carneiro mais majestoso que se poderia ver em qualquer lugar do mundo. Spookspan está aqui com seu pai, Danny. Vamos nessa. A viagem é o auge da paixão de suas vidas pela caça. Éramos pessoas do interior, não da cidade. Cresci caçando, pescando, correndo para cima e para baixo nos riachos e rios. Caçar faz eles irem para longe de suas casas no Tennessee. Mas, sem dúvidas, essa é a jornada mais aventureira até hoje. Eu realmente não sabia nada sobre o Quirguistão. Eu só sabia que era montanhoso. Dá um tchauzinho pra câmera, pessoal. Juntando seu pai e filho, está um amigo de caça de Spook, o canadense Clay Lancaster.
A maior atração da caça é a aventura. Muita gente acha que é só sair atirando por aí, mas não é isso. É sobre escapar das cidades, dos telefones, das pessoas e subir altas montanhas. Os 3 amigos chegam ao Quirguistão e partem em minivans para sua base de acampamento remota. São 36 horas de viagem. A jornada até o acampamento foi a parte mais difícil. Foi uma viagem longa e pesada, realmente foi. Vamos lá, Clay, hora de acordar. Já chegamos? Me lembro de acordar e pensar, uau, tá muito frio. Meus pés estavam frios e meu corpo estava frio. Vamos, pessoal. Havia montanhas por toda parte. Era absolutamente lindo. É isso aí. Eu me senti tão isolado quanto um ser humano poderia se sentir. A gente não ouvia um avião sequer. Não havia nada lá. Essas coisas eram bem diferentes do que eu estava acostumado. Posso usar? Prometo ser rápido. Fica à vontade, Danny. Clay trouxe um telefone via satélite e um GPS para casos de emergência. Não demora. Mas o Danny quer falar com sua esposa, Ruby. Alô, Ruby. Liguei para ela e disse que mesmo que não disparássemos um tiro, já tinha valido a pena. Porque foi uma das cenas mais bonitas que já vi. Toda a viagem valeu a pena. Obrigado. Espero que tenha se despedido. Daqui pra frente será apenas para emergências. Toda ligação para a esposa é uma emergência. Filmagens do Clay. Os caçadores estão em uma excursão sob medida, organizada na América. Em um acampamento remoto a 8 horas da cidade mais próxima. Eles partem todos os dias a cavalo, acompanhados por uma equipe de guias locais. Eles eram muito amigáveis, extremamente orgulhosos de seu país e realmente queriam te ensinar as coisas. Eles passam 2 semanas inteiras atravessando quilômetros de montanhas congeladas em busca de seu prêmio. Era um grande desafio para caçar. Havia momentos em que eu estava com neve até a cintura. Filmagens do Clay. Com poucos dias para concluir a viagem, os caçadores avistam o que vieram buscar. Quando vi o carneiro, senti como se fosse um sonho. Eu não acreditava que era real. Aquilo era algo que sonhei por anos e anos. A caçada foi muito satisfatória. Nós pegamos 2 ovelhas Marco Polo muito lindas. E naquela noite tivemos um jantar de comemoração. É a última noite de caça e os locais querem dar uma despedida memorável aos rapazes. Eu não bebo, então estava sendo difícil para mim. Eu disse a eles que não, mas eles simplesmente não aceitavam um não como resposta. Vai beber sim! Então, quando contaram até 3 e todos viraram um copo, eu levei o copo até o lado da minha orelha, joguei a bebida para trás e bati o copo na mesa, balançando a cabeça como se aquilo quase tivesse me matado. John. Após conseguirem seu troféu, os caçadores estão ansiosos para voltar para casa. Danny, Spook e Clay deixam o acampamento para viajar até a cidade mais próxima, a mais de 480 quilômetros de distância. Mas ao iniciarem a jornada de 8 horas, o tempo começa a fechar. Tinha nevado bastante. A estrada por onde viemos já não dava mais para vê-la porque o vento soprou e a cobriu completamente.
Me afastei da van e lembro de ter feito uma marca na neve. Por que você fez aquilo? Eu disse acho que é o mais longe que a nossa van chegaria. Espero que não. Acho que não percebemos o quão ruim estava até começarmos. Até que eu estava sendo otimista. A neve está muito profunda para a minivan. Mas agora os guias locais decidem descer as montanhas para tentar escapar da nevasca iminente. Foi então que disseram que a gente tinha que entrar no caminhão. E eu lembro de pensar, eu avisei. Era um veículo militar antigo, estava todo aberto. O vento soprava direto na cara. Não era nada confortável lá atrás. Era para ser uma caçada VIP e aquilo fazia parte do que deveria torná-la tão especial. Fazíamos piadas sobre isso só brincando com a situação. Tipo, não parecia muito com um tratamento VIP. O caminhão parte do acampamento, mas quase imediatamente, a nevasca começa a engolir o veículo envelhecido. Sem telefone. Os caçadores estão agora completamente isolados. Tudo que eles podem fazer é se encolher e tentar se manter aquecidos. Muito obrigado. Nós entramos no modo de sobrevivência e eu só pensava na Ruby. Os instintos humanos de sobrevivência realmente entram em ação quando você está numa situação em que precisa fazer algo para sobreviver. Os caçadores e os guias terminam as últimas migalhas de comida. Sem mais nada para comer, eles vão enfraquecer e sucumbir ao frio rapidamente. Já se passaram 24 horas desde que saíram do acampamento. E começam a duvidar se serão resgatados algum dia. Você começa a se perguntar, será que eles vão vir atrás de nós? Se tá bem, Danny? Só pensando na Ruby. Ela espera que eu volte amanhã. Eu estava preocupado se mesmo que alguém nos encontrasse, eles chegariam a tempo. Você pensa nos seus filhos, na sua família e na sua esposa. Sabe, é difícil manter a motivação. Você se sente impotente. À medida que a segunda noite cai, as temperaturas despencam novamente. E o mesmo acontece com o humor dentro do caminhão. Ter que estar lá fora mais uma noite, quando está 30 ou 40 graus abaixo de zero e perceber que ninguém vai aparecer, é uma sensação indescritível. Mas apesar de tudo, Clay está determinado a não desistir. Decidi que não era ali que eu iria morrer. Não estava pronto para isso naquele momento. Ele quer se afastar do caminhão em direção ao acampamento, onde pode recarregar o telefone e pedir ajuda. Conversei com os caras e disse, se ninguém vier no dia seguinte, então vou tentar sair daqui de um jeito ou de outro. Não vou ficar aqui só esperando. Mas deixar o veículo viola uma regra de ouro da sobrevivência. Não tem como não ficar com medo sobre o quão difícil isso pode ser. Quais poderiam ser as consequências se fosse para a direção errada? Ele não era nem um pouco paciente para saber exatamente em qual direção seguir. A atitude de todos os outros era tipo, nunca vamos conseguir, precisamos ficar com o veículo. Essa é a nossa melhor chance. Eles achavam que quanto mais tempo ficássemos no veículo, melhores as chances. É um dilema angustiante. Clay pode nunca chegar vivo ao acampamento. Mas ficar parado e não fazer nada também pode ameaçar a vida de todo o grupo de caça.
Por outro lado, se ninguém viesse, seria muito mais perigoso. Quantos dias você pode ficar sem comida antes que suas forças não sejam suficientes para fazer algo assim? Em que momento deveríamos ir? Em que momento precisaríamos decidir sair de lá? Dia 3. O amanhecer no terceiro dia traz uma decisão que mudará a vida de Clay Lancaster. Ficar e esperar que o resgate venha? Ou arriscar sair caminhando para buscar ajuda? Pensei para mim mesmo, vou esperar até o final do dia. E se nada acontecer até lá, então vou embora. Definitivamente decidi que ia embora. Enquanto o tempo abre, a decisão de ficar se prova correta. Escuta. E foi tipo, ali estão eles. É um helicóptero, só pode ser. Chegar ao topo é sempre importante. Mas há um momento em que temos que dizer basta, não faça nada imprudente. Relutantemente, Ken decide retornar à relativa segurança das árvores. Meu plano era entrar na floresta com segurança para cavar um buraco na neve ou montar meu poncho. Eu não queria ficar exposto na encosta aberta e, sabe, as árvores são um abrigo natural. À noite, a montanha será ainda mais traiçoeira. Ken precisa descer rápido para encontrar um terreno plano para acampar. Mais uma vez, a faixa de incêndio oferece o caminho mais direto. Mas segui-la é uma estratégia perigosa. De repente, ouvi um barulho vindo lá do topo da montanha. A princípio, pensei que fosse algum animal. Era tão estranho e sobrenatural. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. E então percebi que era uma avalanche. Eu estava fascinado, eu nunca tinha visto uma avalanche antes. De certa forma, era perverso, só queria ficar olhando. Eu devia ter me virado e corrido. Mas era algo tão grande e magnífico. Mas Ken não pode perder tempo. Cada segundo que passa o aproxima mais da morte. Virei e corri o mais rápido que pude para dentro da floresta. E todo o tempo eu sentia como se estivesse me perseguindo. Meu coração estava disparado. Eu estava enlouquecendo. Ia me atingir e me soterrar. Achei que ia morrer. Ken se joga para a segurança no último segundo. E a avalanche é canalizada pela clareira. Com certeza eu já estaria morto a essa hora. Fiquei bem abalado por um tempo. E então, quando percebi que estava seguro e me acalmei, comecei a rir. Ele escapou por um triz. Mas ele ainda está em perigo. A neve nessas encostas superiores está instável. Após a avalanche, comecei a me sentir realmente vulnerável na encosta. Tinha que achar um lugar seguro para dormir. Então desci e me adentrei na floresta para passar a noite, porque ainda era possível subir no dia seguinte. Agora é uma corrida para descer para um terreno mais seguro antes de anoitecer. Mas entre as árvores, o avanço rapidamente fica difícil. O terreno ficou mais traiçoeiro. Os galhos cutucavam meus olhos. Aquilo estava virando um pesadelo.
O terreno irregular e a inclinação da montanha o forçam a voltar para o terreno aberto. Eu sabia que o caminho mais rápido era descer pela clareira entre as árvores. Eu não queria me aproximar de novo, mas eu não tinha escolha. Tinha que descer por lá. Mas pegar esse atalho é um risco sério. Em sua corrida contra a luz, quem decide que vale a pena correr o risco? Mas sua sorte acabou. A montanha está prestes a mostrar como ela pode ser mortal. Desta vez, ela o pega em um instante. É correr ou morrer. Corri o mais rápido e freneticamente que pude. Eu estava correndo pela minha vida. E então, antes que eu percebesse, fui tirado do chão. Eu estava completamente apavorado. Isso te engole e te envolve. Você sente todos os seus ossos e órgãos por dentro. Fica tudo vibrando. De repente, eu estava caindo. E então eu pensei, isso é muito, muito ruim. Caí bem sobre minha bunda. E ouvi um estalo enorme. Era o meu quadril se despedaçando e a cabeça do meu fêmur quebrando. Devo ter perdido a consciência. Fiquei deitado, imóvel. Não tinha ideia do que estava acontecendo nem de onde eu estava. Eu não sentia nada. Estava escuro. A queda causou um corte sangrento na cabeça dele. Mas quem está prestes a descobrir que seu corpo sofreu um golpe muito mais mortal? A dor finalmente me atingiu. Ai. Foi agonizante, como se um ferro em brasa estivesse perfurando a lateral da minha perna. O impacto quebrou o fêmur dele e destroçou a articulação do quadril atravessando a pelve, despedaçando-a. Fragmentos de ossos rompem vasos sanguíneos ao redor da pelve, causando hemorragia interna e fazendo a temperatura do corpo despencar. Neste ambiente extremo, seus ferimentos podem ser fatais. Quem sabe que está mal, mas não tem consciência do alcance total dos ferimentos. Sentei e comecei a avaliar a minha situação. Quando coloquei a mão esquerda na perna, senti algo úmido e pegajoso. Eu tinha um grande ferimento aberto de alguns centímetros no lado do meu quadril esquerdo. Estava sangrando bastante. Ele precisa agir rápido para impedir perda de sangue, o que poderia comprometer suas chances de sobrevivência. Consegui me forçar a rolar meu corpo de lado. Peguei o kit de primeiros socorros do meu bolso. Isso pareceu estancar o fluxo de sangue. Depois de colocar o curativo, puxei as calças de volta para cima e decidi não olhar mais para lá. Meu instinto natural foi tentar levantar e caminhar. Minha perna estava doendo, mas eu não tinha certeza se estava quebrada. Senti uma dor agonizante subir pela minha perna como um choque. Ali ficou claro, eu não iria conseguir andar de jeito nenhum. Minha perna estava destruída. Era uma situação desesperadora. Ele precisa urgentemente de um médico, mas está a cerca de 13 quilômetros da vila mais próxima e não tem celular nem nada. Com disciplina militar,
ele está preparado para as condições rigorosas. Mas a avalanche arrancou sua mochila e enterrou mais acima na montanha. Fiquei sem todos os meus suprimentos, meu saco de dormir, meu fogareiro, minhas refeições, tudo que eu precisava para sobreviver. Ninguém sabe onde quem está ou o perigo que ele enfrenta. Se ele quiser enganar a morte, a resistência e a autoconfiança que o trouxeram até aqui devem agora tirá-lo desta. Mas ele enfrenta um dilema difícil. Subir, na vã esperança de encontrar seu kit salva-vidas, ou preservar tempo e energia preciosos e descer em busca de ajuda. Foi realmente difícil saber o que fazer e tomar uma decisão. As consequências de uma decisão errada poderiam ser fatais. Então, ele avista sua lanterna. Ela tinha caído da mochila e milagrosamente tinha acendido. Essa lanterna agora era meu melhor meio de sobrevivência. Se eu conseguisse pegar a lanterna, talvez tivesse uma chance, mesmo que pequena, de encontrar meus outros equipamentos. Eu teria um pouco mais de comida, teria um saco de dormir. Era uma distância pequena, mas era tão doloroso e tão difícil de percorrer o terreno. Quem encontra seu chapéu e um saco impermeável antes de finalmente resgatar sua lanterna? As esperanças de recuperar sua mochila e saco de dormir são inúteis. Sua rota está bloqueada por uma borda vertical. Em condições normais, eu passaria por tudo isso sem o menor esforço. Mas daquele jeito era impossível. Foi um esforço patético. Simplesmente caí para trás. Minha perna dobrou-se por baixo de mim e eu só senti uma torção na junta. Ele tem duas opções: continuar procurando suas coisas, ou poupar tempo e energia e descer a encosta para encontrar ajuda. Eu me decidi. Eu ia descer a montanha. Socorro! A maneira menos difícil de se mover é sentada. Cada vez que eu me movia, podia sentir o osso rangendo e deslizando dentro de mim. Eu estava quase vomitando de dor. Quem treinou muito na vida, mas nada o preparou para essa dor. Por mais de 1 hora ele desce com os dentes trincados, até encontrar um terreno mais plano para descansar. Mas é apenas o começo de seu sofrimento. O pé da sua perna quebrada está dolorosamente inchado. Ele precisa aliviar a pressão imediatamente, senão a gangrena tomará seu pé. Percebi que haveria consequências se não tirasse logo minha bota esquerda. Eu podia sentir os ossos raspando e se movimentando na minha perna. Mas eu tinha que me causar essa dor. Não havia outra opção. Se eu não tirasse a bota, ia perder meu pé. Foi quase uma sensação de alívio ter meus pés livres e sentir o sangue preso no meu pé subir novamente pela minha perna. Ele chega à cobertura, mas o cheiro de seu corpo encharcado de sangue e seu estado enfraquecido fazem dele uma presa fácil. Estava com muita fome, com muito frio, muito desidratado. Acho que isso me afetou. Eu não tinha certeza se estava alucinando ou ouvindo coisas. Eu realmente acreditava que estava ouvindo matilhas de lobos me cercando. Eu estava convencido de que podia ver os olhos deles me olhando.
Fiquei sentado, ofegante, respirando pesadamente, com muito medo, só esperando que eles me atacassem. Eu pensei, isso vai ser horrível. Ser comido é horrível. Ser comido vivo, então, nem se fala. Dia 3. Quando a luz surgiu no terceiro dia, senti um alívio como nunca antes. Eu tinha conseguido. Foi uma grande conquista. Aleijado por uma perna quebrada e um quadril destroçado, quem precisa desesperadamente chegar à vila a 9 quilômetros ou enfrentar a morte certa nesta montanha hostil? Depois de 2 noites difíceis sem comer ou dormir, é uma luta pela sobrevivência. E a natureza é um oponente formidável. Está começando a nevar. Só sei que o céu pareceu se fechar acima de mim e fiquei com uma sensação de isolamento. Era uma tempestade que estava chegando e em poucos minutos já havia neve caindo. Parecia que o ambiente estava conspirando contra mim o tempo todo. Era tudo tão duro e cruel. Eu simplesmente percebi o quanto as montanhas e as colinas podiam ser selvagens. Já se passaram 48 horas desde que a avalanche quase tirou a vida de Ken. Lutar contra a tempestade de neve consome até a última gota de energia. E o frio, a fome e a desidratação o estão levando ao desespero. Foi difícil continuar seguindo em frente. Morrer não parecia uma proposta tão ruim. Pelo menos toda essa dor acabaria. Eu adormeceria e poderia morrer. Pensei nos meus irmãos e na minha irmã. Na minha mãe também. Sou muito apegado à minha mãe, somos muito próximos. Acabei pensando nisso, em alguém indo à minha casa e dizendo à minha mãe e aos meus irmãos e irmãs que eu estava morto. Neste ponto, não tinha mais certeza de por que estava continuando. Pensei comigo mesmo, então é assim que é a sensação de morrer, quer dizer que estou morrendo. Eu estava muito sozinho, eu não queria morrer sozinho, então vou simplesmente continuar. Então eu continuei me movendo. Vocês podem me dar um instante. Está usando até suas últimas forças para se manter vivo. E agora enfrenta sua terceira noite sozinho na montanha. Ele não dorme há 2 dias, mas nessas condições abaixo de 0, dormir significa a morte certa. Eu queria continuar. Mas meu corpo simplesmente decidiu que ia parar. Dia 4. Acordei na manhã seguinte. Eu pensei: olha, você não morreu, você ainda está aqui. E é como se meu corpo quisesse ficar vivo. Eu havia parado na noite anterior e uma forte nevasca caiu sobre mim. Isso envolveu totalmente meu corpo e acho que deve ter me mantido vivo e me aquecido. E decidi começar a me arrastar novamente. Seu quadril quebrado significa que cada movimento é pura tortura. Somente sua incrível aptidão física e reservas sobre-humanas de força de vontade o impulsionam. Apesar da dor, ele está confiante de que o pior já passou. Seria estúpido até mesmo imaginar que isso ficasse mais difícil.
Eu só tinha que ir para a pista. Não devia estar longe. Um grande esforço final hoje e, sabe, eu estaria em segurança. Finalmente, Ken está ao alcance da estrada onde o táxi o deixou 3 dias antes. Mas, de repente, chegar lá parece impossível. Um rio bloqueia seu caminho. E quem sabe como isso pode ser mortal. Mas quando vi que não havia passagem, fiquei com muita raiva. Eu percebi que estava voltando para a correnteza de novo. Só que desta vez sim. Seria um inferno. Lembro de quando era pequeno e andava no grande trampolim da piscina. Eu tinha muito medo de pular. Aqui eu estava sentado à beira de um riacho e estava passando pelo mesmo sofrimento. Então pensei, é só entrar no rio. A água gelada pode matá-lo em minutos. Ele precisa atravessá-la rapidamente. Mas a margem oposta é muito íngreme para quem sair. Apoiando-se na margem, ele tem que seguir ao longo do rio até encontrar um lugar adequado para atravessar. Eu estava me movendo a centímetros, mas foi dolorosamente lento. Estava muito frio. Por mais de 1 hora, Ken luta ao longo do rio, até que a margem oposta esteja baixa o suficiente para ele sair. Mas a corrente é forte e a água é profunda. Ele sobreviverá ou morrerá. Era questão de vida ou morte não molhar minha jaqueta. Eu sabia que, se isso acontecesse, eu estaria morto. Ele deve tirar sua jaqueta e blusa térmica. Se ficarem encharcados, ele congelará do outro lado. Mas ao tirá-los, ele aumenta o risco de hipotermia, o que pode matá-lo. Eu não tive outra escolha. Era uma questão de ser paciente e ter cuidado com isso. Eu só tinha que atravessar. Com seus ferimentos graves, Ken dá pequenos pulos na sua perna boa, deixando a corrente levar seu membro quebrado. Um movimento errado e ele poderia congelar até a morte rapidamente. De repente, percebi que a minha bota estava ficando solta. E antes que eu pudesse reagir, ela saiu do meu pé. Sua bota é levada pela correnteza do rio. E o pé da sua perna boa agora está exposto. Ele chega à margem, mas tem uma rastejada de 5 quilômetros pela neve pela frente. A gangrena é garantida. E meu primeiro pensamento foi, vou perder meu pé, vou ter gangrena. Eu apenas pensei, meu Deus, o que vou fazer agora? Quando você chega a um ponto em que não se importa mais, não sente falta da sua família ou não se preocupa muito com eles, nem mesmo se importa muito consigo mesmo, há algo dentro de você, um instinto de sobrevivência que vai te manter em movimento. O corpo faz o que pode para sobreviver, é uma máquina incrivelmente confiável e eficiente. É meio incrível perceber isso sobre o corpo. A atitude imbatível de Ken finalmente compensa. Ele escapa da selvagem floresta da montanha e chega à estrada onde o táxi o deixou 4 dias antes. Foi um alívio imenso finalmente alcançar a trilha, mas eu ainda sabia que tinha um longo caminho pela frente. Ainda faltam 4 quilômetros até a aldeia mais próxima e o corpo de Ken já está no limite. Ele lutou contra a neve, a fome e a dor extenuante. Ele está entorpecido pelo frio, mas sabe que o tempo agora está se esgotando. Ele precisa conseguir ajuda rápida ou morrer. Então pensei, por que não tentar ficar de pé e andar? Estava tudo bem por alguns segundos, então houve um grande estalo. Senti os ossos raspando na minha perna. Mas Charlie avança bem pela montanha. E após uma exaustiva caminhada, ele colhe as recompensas de ser autossuficiente. Parte do encanto de ir até lá é a pesca. Você sobe o suficiente, nas montanhas. E tem truta dourada.
pegando os peixes e comendo naquela noite. Nada supera peixe fresco. Me senti muito bem no primeiro dia. Em setembro, as condições nas montanhas Serra Nevada podem mudar instantaneamente e dramaticamente. Mas em seu entusiasmo para começar, Charlie ignorou os avisos sobre o tempo. No início da noite, um vento forte sopra e sua paz é destruída. Na quarta noite, o vento começou a aumentar. É a primeira vez que me senti realmente exposto. Sabe, você tá sozinho, o vento aumenta, você não dorme. Fica pensando, isso não é nada divertido, sabe? Fiquei preocupado pela primeira vez na quinta, quando começou a nevar de verdade e o vento estava simplesmente uivando. O vento vira uma forte tempestade de neve. E Charlie se abriga para a noite, esperando que ela passe. Dia 2. Quando acordei, neve para todos os lados. Levantei. Literalmente, estava meio enterrado na neve. O tempo estava começando a dar uma trégua. Embora os céus estejam mais limpos, a nova neve transformou a paisagem. Navegar a rota à frente será uma tarefa formidável. Nesse ponto, não há realmente mais trilha. E se houvesse, ela estava enterrada na neve. Estive lá anos atrás e nada. Simplesmente nada parecia familiar. Para Charlie, esta viagem seria o teste de sua sobrevivência na natureza. Mas agora ele enfrenta um dilema difícil: encurtar a viagem e descer montanha abaixo, ou seguir em frente, com seu plano original. Fiz a decisão de continuar. Atravessar a passagem, seguir e descer pelo leste. O tempo deve melhorar lá embaixo. Então eu cavei a neve. Empacotei tudo. Segui para a passagem. Charlie se esforça por 2 horas, mas caminhando às cegas pela nevasca, ele está fora da sua zona de conforto. Foi muito difícil. Eu percebi que, talvez, tivesse cometido um erro. Seguindo. Mas a minha racionalidade tentou me dominar e disse a mim mesmo: você vai ficar bem. Tendo decidido seguir em frente, Charlie segue adiante pela perigosa passagem. Mas aqui, o terreno é perigoso. E agora o clima piora de maneira rápida e dramática. Começou realmente a nevar e o vento estava uivando. Ele estava batendo no meu rosto. Apesar das condições adversas, Charlie está determinado a completar sua caminhada ambiciosa. Mas enquanto a nevasca furiosa se intensifica, ele começa a perceber que está em apuros. E enquanto estava pensando no que fazer, meu rosto começou a ficar todo frio por causa do vento. E me lembro de apenas virar de costas para ele. Eu não lembro de tropeçar. Eu não lembro de estar voando pelo ar. Eu só lembro que bati minha cabeça.
Não sei direito quanto caí, mas era algo entre 10 ou 12 metros de cada vez. Você não tem controle. Você só espera aterrissar. E sobreviver. Charlie despenca impotente para a morte certa. Mas a borda de uma rocha que se projeta do penhasco interrompe sua queda e salva sua vida. A beirada em que aterrissei eram no máximo uns 2 metros. De profundidade, uns 3 de largura. Olhei para cima. Não dava para subir, era íngreme. Olho abaixo. Era mais íngreme que o inferno. Eu estava preso em uma rocha. É realmente uma sensação terrível. Balançando à beira de uma queda de 150 metros, Charlie deve literalmente se agarrar à vida. Mas a queda estilhaçou seu punho direito e causou sérios danos à sua coluna. E o golpe na cabeça deixou-o com uma concussão grave. Açoitado pelo vento gelado, seus instintos entram em ação. Um pouco depois, só fui tomado pela dor dos meus ferimentos. Meu braço direito inteiro estava entorpecido pela dor. Imediatamente ficou inchado. E o lado direito da minha cabeça doía muito. Sabia que a única forma que eu tinha alguma chance de sobreviver, vai logo, era me aquecer. Então eu queria montar a barraca e entrar no meu saco de dormir para me aquecer. Eu estava num espaço tão confinado que não dava para se mover. O chão estava duro. Não consegui fixá-la no lugar e esticá-la como normalmente faria. Então finalmente saí do meu saco de dormir. E me esfreguei, tentando me aquecer e secar. Eu lembro claramente, por um instante, de perceber como eu era sortudo. De sobreviver. Eu meio que me aqueci. Recuperei um pouco meus sentidos. Pensei bem, eu tenho um celular. Posso tentar isso. Ok. Oi? Desculpe, sua chamada não pôde ser completada. E claro que não funcionou. Pip, pip, pip. Por causa da falta de sinal. Não! 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 Fiquei muito desanimado, porque sabia que naquele momento não tinha chance de ter conseguido contato com alguém lá fora. Isolado e preso na borda, Charlie precisa urgentemente de atendimento médico. O pior de tudo é que ele só deve terminar sua caminhada no sábado. Em um dia. Até lá, ninguém sequer imaginará que ele está em apuros. A única coisa que podia fazer naquele ponto era esperar. Então eu calculei que se alguém viesse me procurar, eles iriam esperar 2 dias. Então meu trabalho naquela hora era tentar sobreviver e ganhar tempo. Até segunda-feira. Mas a comida de Charlie está ficando escassa. Ele só tem alguns lanches sobrando. Eu sabia que tinha que racionar o pouco de comida que restava, que era principalmente mistura de nozes e barras de granolas. Tava com muita fome. Quando sua comida acabar, Charlie sabe que não conseguirá durar muito tempo sem ajuda.
Dia 6. Preso a uma borda congelada, Charlie e Red percebe que estão procurando por ele no lugar errado e talvez nunca o encontrem. Ele precisa agir ou certamente morrerá. Sua única opção é tentar escalar a íngreme face rochosa, apesar de suas feridas. Fiquei em pânico pensando, se eu quero sobreviver a tudo isso aqui, eu tenho que tentar sair. Eu sabia que não podia descer, estava fora de questão. Então eu meio que examinei a paisagem acima de mim. E eu disse, vou tentar ir por aqui, subindo pela esquerda, enquanto encaro a montanha. Mas com a coluna machucada e o pulso quebrado. Cada centímetro escalado é uma agonia. Minha mão está quebrada, então é muito difícil. Você está meio que abraçando essas pedras com uma mão só. Foi muito difícil. Passei por baixo, em volta e por cima dessas pedras gigantescas. Escalei, sabe, 3 ou 4 rochas. E então simplesmente eu travei. Não conseguia subir mais. Não sabia o que fazer, então sentei na rocha, preso. Estava preso. Numa rocha ainda menor. E pensei, não podia descer, não podia subir. Estava literalmente preso. Em um lugar ainda pior. E era começo de noite. E sabe, eu simplesmente não sabia o que fazer. Então, tomei a decisão, vou simplesmente ficar aqui. O que mais posso fazer? O punho fraturado de Charlie e a fraqueza pela desidratação tornam impossível subir a face do penhasco quase vertical. Longe do abrigo de sua barraca, ele está agora totalmente exposto ao vento gelado. E a temperatura despenca. Tão desconfortável. Além de não conseguir dormir, você estava desconfortável em qualquer posição. Eu pensei que fosse, você sabe. Não achei que ia sobreviver. A, eu estava muito desconfortável. B, eles simplesmente pararam de me procurar. Então não dormi a noite toda vendo a lua. Esse foi o pior momento, eu diria. Eu estava muito desanimada. Não consegui dormir nada bem durante aquelas noites. Pensei que tinha acontecido alguma coisa e que nunca mais eu veria Charlie novamente. Enquanto a noite passa, exposto às temperaturas congelantes, Charlie corre o risco de morrer de hipotermia. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu tive que ficar acordado. A noite toda. Não precisava, só não tinha escolha. Escrevi algumas coisas, sabe? Tipo uma tentativa ruim de testamento, porque pensei que tudo estava acabado e eu meio que, sabe? Dividi minhas poucas coisas entre as pessoas que conheço e amo. Foi horrível. Dia 7. Contra todas as chances, Charlie sobrevive à noite amarga. Mas a provação cobrou seu preço. Eu não ia ficar mais tempo naquela pedra. Eu então
Escolhi o menor dos dois males, que era a bordo. Estou ansioso para voltar e me enfiar no meu saco. E eu ia escrever algumas últimas palavras. Então eu desço meio que me arrastando. Levei uns 20 ou 30 minutos. Com um braço e 2 pés. E torcendo pelo melhor. Quando Charlie já está quase desistindo da vida, ele acha uma possível salvação. Então pensei, talvez possa acender uma fogueira. Nunca me ocorreu acender uma fogueira. Talvez eu fizesse uma fogueira. Sabe, como um sinal. Para outro helicóptero ou outros caminhões. Não tinha muito, tinha umas revistas antigas. E tinha chinelos de plástico. Pensei, bem, as sandálias talvez façam fumaça. Eu tinha uns 3, 4 fósforos sobrando. Minhas mãos estavam dilaceradas. Meu pulso estava quebrado, então acho que tentei acender com minha mão esquerda. Primeiro fósforo, sabe? Acendeu, mas não queimou o papel. O segundo fósforo ficou molhado, porque meus dedos já estavam muito molhados para início de conversa. Esqueci o que aconteceu com o terceiro fósforo. E então, nesse momento, eu comecei a dizer, bem, eu vou apenas. Talvez ir dormir. Estava tão cansado.